Tá feliz? Tranquilo? E então, aproveitando esse nosso momento aí, falamos sobre banho num vídeo anterior, vamos continuar falando sobre limpeza, continuar falando sobre banho para você. Mas veja só que troço legal. O barro e a pedra, os dois estão sujos. Porém, o fato do barro grudar no seu pé deixa ele mais sujo do que a pedra. E um detalhe muito interessante que a gente vai observando, né? À medida que o tempo foi passando, nós vamos perdendo o nosso cheiro de seres humanos. Nós cheiramos a muita coisa hoje, cheiramos até fruta, mas a gente não tem mais cheiro de ser humano. Mas alguns detalhes são interessantes. Por exemplo, quando você dá banho no seu cachorrinho, né? Você dá banho no seu cachorrinho, ele volta do pet, tem a impressão que ele curtiu uma coisa diferente no pet, porque ele chega muito louco em casa, ele se rola no chão, rola no tapete, ele rola no sofá. Por qual motivo? Porque quando ele chega, ele se cheira e percebe que aquele cheiro não é dele. Então ele vai em busca do cheiro que ele tinha, porque ele só ficou perfumado para você. Você achou que ele está interessante com aquele cheiro que você colocou nele. Agora veja só, nos anos 30 e nos anos 40, as campanhas publicitárias começaram a criar situações para fazer você consumir, por exemplo, lâmina de barbear. De que maneira que eles fizeram isso? Falando para você assim, por exemplo, ó, pernas, axilas devem ser raspadas. Então, simplesmente, você, passou a ser um novo mercado consumidor. As revistas dos anos 50 e dos anos 60 começaram a atribuir, por exemplo, a ideia da limpeza. A ideia que você tem da limpeza das suas axilas, das suas partes íntimas, ou seja, do seu corpo. Então, exatamente por qual motivo? Porque você simplesmente deveria se inserir naquilo que seria o contexto da sociedade. Observe que algumas curiosidades com relação a banho são interessantes, né? Dizem, por exemplo, que Napoleão e Josefina tomavam banho todos os dias. Porém, quando Napoleão estava nas suas campanhas militares, quando ele voltava, reza a lenda aí que tem um bilhetinho que circula por aí, dizendo que ele mandava um mensageiro avisando a Josefine, olha só que legal, chegarei depois de amanhã, não tome banho. Aí você pensa, meu, o cara era louco então, né, cara? Enfim, vai saber. Então perceba, a noção de limpeza vai mudando muito. As religiões, por exemplo, elas têm no fato de que a água é um símbolo de limpeza, de graça, de perdão. Olha que loucura, a imersão que os fiéis fazem na água, você sai daquela água renovado, é uma nova fase que você tem. Então veja como a água sempre esteve presente na nossa vida e a gente nunca prestou muita atenção. Pôncio Pilatos lavou as mãos, olha que loucura. Então essas são as situações que nós temos. E algumas curiosidades interessantes, né? Na Inglaterra, a famosa Madame Lisley ela se orgulhava de ter um palito de dentes há 7 anos. Imagine você carregar um palitinho de dente por 7 anos. A Elizabeth I, por exemplo, a nossa rainha virgem, essa mulher superou a Espanha, cara, numa guerra contra o Filipe II, da dinastia dos Habsburgos. Olha que mulher muito terrível e fantástica em termos de crescimento inglês. E ela simplesmente tomava um banho por mês. E ela dizia, quer precise ou não... Ou seja, um mês depois você pode achar que ainda está limpinho, tá certo? O Henrique IV francês, esse cara foi o fundador da dinastia Bourbon, tá? Esse cara foi o cara que fez o Edito de Nantes, dando liberdade religiosa na França no século XVI, e ele era muito fedido. Fedidos, que fedia horrores, cara. E o filho dele, que é o Luís XIII, que aparece no filme Os Três Mosqueteiros, é o rei inglês, o Luís XIII, tá? O Luís XIII dizia o seguinte, eu pareço meu pai. Eu cheiro a axilas, ou seja, ele era tão fedido quanto o pai. E um detalhe fantástico, cara, quando é que surgiu a ideia de você tomar banho no sábado? É uma revista feminina americana, que começou a criar a famosa ideia do sábado à noite, é o banho do sábado à noite. E você brinca até hoje com isso, não é? Quando você diz, nossa, sábado é dia de tomar banho. Então perceba, são várias situações que nós temos onde você foi associando a questão de limpeza, a questão de sujeira. Na Idade Média, as ordens religiosas mendicantes colocavam o mau cheiro, o odor, como sendo o cheiro da santidade. Olha que legal, então você era um santo, por isso que você cheirava mal. Então você começa a observar que a questão da água, a questão do banho é muito interessante na história. Por exemplo, o Romance da Rosa, uma obra fantástica do Guilherme de Lorris no século XIII, ele fornecia regras e conselhos para os amantes. Como é que os amantes deveriam se banhar, como é que eles deveriam se limpar.
E um detalhe interessante, na Idade Média, por incrível que pareça, recomendava-se que você lavasse as mãos. Por qual motivo? Você comia com elas. É igual hoje, só não tinha o álcool em gel. Tá? Mas ao mesmo tempo você vai percebendo que são situações que vão desenvolvendo a questão do uso do quê? Do banho. Por exemplo, uma escola inglesa chamada St. Paul, olha que loucura, isso no século XVI, tá? Ela simplesmente começou a criar os banheiros e criar os mictórios para você poder fazer o seu xixi. Porém, aquilo que fosse necessário um pouquinho mais de consistência, você deveria utilizar o rio Tâmisa. Então perceba, é um troço interessante a questão de higiene e a questão de limpeza que nós vamos tendo no decorrer do quê? Da história. E por exemplo, você vai encontrar um dado muito interessante sobre a limpeza, sobre o asseio do corpo humano, tá? No século XVII, você deveria lavar superficialmente as mãos, tá? A boca, lave rapidamente. O rosto, você deve passar um pano seco. Cabelos e cabeça, somente se for necessário. E normalmente no cabelo você deveria jogar talco. O talco era interessante, se passava talco no cabelo para tirar o quê? A sujeira. E detalhe interessante, deveria se recomendar às vezes você tirar a sujeira do corpo com farelas de trigo. Olha que loucura, cara. Isso para que você pudesse aparentar o quê? Limpo, para que as pessoas pudessem achar você limpo. E no século XVIII, o Jaime I, ele era considerado como sendo espetacularmente sujo, porque ele lavava somente os dedos das mãos. Então você vai observando que a limpeza passou por um processo fantástico de adaptação em termos do quê? Em termos de história. E um detalhe interessante, a Revolução Francesa criou para o revolucionário o fato dele estar sujo. Então o revolucionário era sujo, para fugir exatamente da noção do quê? Da aristocracia francesa, para fugir da ideia de que o aristocrata era uma almofadinha. Quer dizer, o cara já não tomava banho, mas o revolucionário ainda deveria ser o quê? Mais sujo do que ele. Então percebam que são situações muito curiosas, tá? Por exemplo, Luís XV recomendava em 1715 que o Palácio de Versalhes deveria ter as fezes que estavam nas escadas retiradas. Cara, eu não aguento isso. Retiradas pelo menos uma vez por semana. Quer dizer, uma vez por semana já é o suficiente, tá? E a Inquisição às vezes acusava o feiticeiro, você sabe do quê? Ele toma banho. Imagina você, além de ser feiticeiro, você era limpo, cara. Então são situações que vão atrelando o quê? A questão da história. E observe interessante, aí você vai dizendo, mas a gente tinha uma certa aversão à água, né? Tinha. E como é que ficavam os pescadores? Os pescadores faziam as suas casas de costas para o mar. Ou seja, de frente para o mar, é uma situação que vai surgir à medida que surge uma classe burguesa. Quando a burguesia começou a ficar rica, então simplesmente nós temos o quê? Nós temos então que você faz uma casa de frente para o mar, a mesma coisa seria feito para a nobreza. No século XVIII, muitos diziam que Roma caiu pelo aspecto romano de tomar banho. Lembra no vídeo? De 2 a 3 horas de banho. Então veja só, são situações extremamente interessantes no decorrer do quê? Do avanço daquilo que seria limpeza. Durante a Guerra Civil Americana, a famosa Guerra de Secessão, 1861 a 1865, século XIX, tá? Nós encontramos que o soldado recebia uma escova de roupas, uma escova de sapatos, uma escova de dentes, pente, toalha e um detalhe, que deveriam ser usados pelo menos uma vez por semana. Quer dizer, pelo menos uma vez por semana você deveria escovar os seus dentes. Claro? E um detalhe muito interessante, né? O que é mais limpo ou mais sujo no banheiro? Quando você vai no banheiro público, qual é o seu grande medo? A maçaneta, né, cara? Você olha para aquela maçaneta, você fala, meu, eu vou empurrar essa porta com o pé. Tem gente que empurra com o pé assim, né? Muito bem. Mas pior do que a maçaneta é a torneira. Onde há umidade, há a contaminação. Claro, e nós temos então várias situações do final do século XIX que falavam, por exemplo, que as pessoas que tomam banho morrem jovens. A sujeira faz o cabelo crescer. Logicamente, então você percebe que eu sou um cara limpo. Se você quer envelhecer, deixe a pele oleosa. E quanto mais o bode fede, mais a cabra o ama. Ou seja, essa é a noção da limpeza que você tem. Beleza? Beijo no velho, beijo no coração
Gostou? Compartilhe. Um grande abraço, até a próxima.